Numa das declarações mais esdrúxulas de 2024, que concorre como favorita ao troféu Abobrinha do Ano, o ministro do STF, Dias Toffoli, disse que se a liberdade de expressão fosse levada ao absoluto, poderia justificar a ação do PM que jogou um homem de cima de uma ponte em São Paulo, ou de um marido que espanca a esposa. Lembrando que o ano não terminou e, portanto, ainda pode haver novas frases absurdas que destronem o favoritismo de Toffoli para levar esse troféu. Mas, por enquanto, é dele a abobrinha do ano. Reveja a fala histórica que seria inacreditável se não tivesse sido gravada. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher? Dentro de casa? Como escreveu o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, em artigo aqui na Gazeta, liberdade de expressão é um direito relacionado ao uso da linguagem para manifestar opiniões, ideias e crenças. Jamais foi cogitado que esse direito abarcasse jogar pessoas de pontes ou cometer atos de violência. Atos de violência física nunca foram e nunca serão exemplos de abusos de liberdade de expressão. Essa discussão sequer existe, pois ninguém antes havia cometido tamanha distorção conceitual. Talvez Toffoli seja um incompreendido, talvez na verdade ele esteja querendo criar centenas, milhares de empregos nas redes sociais do país. Não é isso que o povo quer? Criação de empregos? Pois então, se depender do parecer de Dias Toffoli sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, as plataformas digitais vão ter de criar um departamento de censura prévia e prevenção ativa de crises. Ora, são milhões de publicações todos os dias no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e por aí afora. Claro que agora temos a inteligência artificial que poderá fazer uma triagem de postagens suspeitas, pré-selecionando aquelas com probabilidade de render multa às empresas se não forem apagadas rapidamente. A inteligência artificial faz a triagem e depois um sensor vem e bate o martelo. Mesmo assim, as redes sociais ainda precisariam de estruturas enormes de pessoal, semelhantes àquelas de telemarketing ou das fábricas de Henry Ford. Só que em vez de linha de montagem ou de televendas, esse exército todo se debruçaria para decidir se aquela postagem do Zé da Silva deve ou não ser bloqueada, deve ou não ser censurada. Imagine o exemplo do seguinte post, escrito pela Maricota. Esses ministros do STF são os bananas. Quem dera a gente vivesse num reinado, pelo menos só uma pessoa mandaria em todos nós. Opa, no primeiro momento a inteligência artificial entraria em ação e provavelmente chegaria à seguinte conclusão. Nesta postagem há uma aparente ofensa aos ministros do Supremo, chamados de bananas, e há também indícios de ataque às instituições e ao Estado de Direito, já que a pessoa faz apologia a um sistema de governo alternativo, portanto, põe na lista de publicações passíveis de censura. Em seguida entra o olhar humano, um funcionário bem treinado. Ah não, tudo bem, deixa pra lá, é uma crítica inofensiva. Ou então, é verdade, isso aqui não pode, deleta, palavras duras demais. Se isso chega às mãos do Toffoli ou de Moraes, é multa certa para a empresa. Melhor prevenir do que remediar, censura nisso. Do jeito que é hoje, segundo o Marco Civil da Internet, não cabe às plataformas decidirem se o conteúdo publicado pelos usuários é lícito ou não. Elas só são responsabilizadas se, uma vez notificadas judicialmente, não removerem o conteúdo ilegal. A exceção são as cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Caberia ao Congresso, obviamente, e não ao STF, discutir se há espaço para aprimorar mecanismos que acelerem a suspensão e a punição de publicações homofóbicas, xenofóbicas, de discriminação racial e apologia ao nazismo, por exemplo. O que não dá, contudo, é para estabelecer um regramento geral, como quer Toffoli e outros ministros, em que até as críticas às instituições, um sinal de democracia madura, vão estar sob o possível enquadramento como crime, sendo passíveis de censura e multa. É a vitória do chapa-branquismo total. Nossas autoridades só merecem louvações. Se for para criticar, melhor ficar quieto. É muito arriscado.
O próprio deputado federal Orlando Silva, que foi relator do PL das fake news, disse que o voto de Toffoli se situa entre o remédio e o veneno. Em vez de uma revisão ativa de tudo que é publicado na internet, o ideal e o razoável seria elencar os temas sensíveis, porque a lei em que tudo cabe, ou não cabe nada, ou é a porta aberta para o inferno. E olha que é um deputado do PCdoB falando. Na visão de Toffoli, o ex-advogado do PT, contudo, as plataformas vão ter que monitorar ativamente todos os conteúdos veiculados em suas redes e remover aquilo que tem a aparência de ilegalidade ou que caiba no rótulo genérico de desinformação. Atualmente, as empresas já têm suas regras de convivência e fazem moderação do conteúdo, banindo publicações que contenham, por exemplo, sexo não consentido e violência, além de conteúdos flagrantemente ilegais denunciados por outros usuários ou que sejam objeto de ordem judicial para remoção. O que Toffoli quer é que essa obrigação de filtrar os conteúdos seja como uma espada sobre a cabeça da empresa. Se não filtrar, se não bloquear, se não vetar publicações ofensivas, a plataforma será alvo de multas e notificações. Em outras palavras, é a terceirização da censura. Na lista das postagens ilegais, como apontou a colunista Jocelaine Santos na Gazeta do Povo, entrariam vários outros itens, como crimes contra o Estado Democrático de Direito, infração sanitária, divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados e divulgação de fatos notoriamente inverídicos que possam causar danos às eleições. E mesmo aquelas postagens legais sobre temas que não estivessem na lista maldita de assuntos proibidos, o ministro defende que se alguém se sinta ofendido, é só acionar a rede social e a remoção terá de ser feita. Imagine como ficará o debate público. Qualquer postagem religiosa, política ou crítica de costumes poderia ser retirada das redes porque um cidadão levantou a mão e disse: "Não gostei disso, fiquei ofendido". Em seu voto, Toffoli explicou a nova lógica. A responsabilidade das plataformas não surge a partir de um descumprimento de decisão judicial. Ela poderá surgir a partir de um erro de avaliação. Ou seja, além de terem de contratar censores, de treinar a inteligência artificial para censurar os discursos, as empresas ainda terão de ver e rever os posts autorizados, para não correr o risco de serem multadas por erro de avaliação. Parece piada, mas é o parecer do ministro Dias Toffoli, do STF. A Gazeta do Povo quer ser o jornal para todos os brasileiros que desejam mais do país em 2025. Encerramos o ano fazendo uma cobertura diferenciada dos demais jornais. Fomos o único veículo a se posicionar consistentemente contra censuras e ativismos judiciais. Mantivemos as nossas convicções porque somos independentes, contando apenas com o apoio dos nossos assinantes. Essa liberdade nos permite inovar e nos renovar a cada ano. Por isso, em 2025, temos grandes planos. O primeiro deles é o retorno da jornalista Cristina Gremel, que trará ainda mais força ao time. Mas, para começarmos o próximo ano com fôlego e garantirmos que as pautas relevantes continuem em destaque, precisamos do seu apoio. Nossa meta é conquistar 5.000 novos assinantes até o fim deste ano. Para isso, liberamos uma oferta especial com material exclusivo. Assinatura com 50% de desconto. Pague apenas R$ 12,90 por mês e tenha acesso completo à Gazeta por um ano inteiro. Garanta o seu acesso agora em gazetadopovo.com.br/oferta ou use o QR Code na tela. Uma assinatura não custa muito. O valor cheio é de R$ 25,90, mas com essa oferta você paga metade. O Brasil precisa de pessoas que valorizem a verdade e defendem a liberdade, valores que vocês encontram na Gazeta. Vou repetir o caminho para apoiar o jornalismo corajoso. gazetadopovo.com.br/oferta. Contamos com você para continuar fazendo a diferença em 2025. A Gazeta do Povo está muito perto de anunciar uma grande novidade e tem a ver com o retorno da nossa colega Cristina Gremel. É isso mesmo, estamos fechando os detalhes do que vem por aí. Eu não posso dar spoiler, mas posso garantir que o apoio da nossa comunidade de assinantes é que vai viabilizar esse projeto. Estamos com muitos planos para 2025 e esse é só o primeiro. Só que para viabilizá-lo, precisamos de mais 5.000 assinantes para a Gazeta do Povo fechar as contas deste ano e entrar mais forte em 2025. É uma meta muito difícil que não permite você ficar na dúvida. Se você gosta do que a Gazeta do Povo faz, a hora de fazer a diferença é agora.
Conteúdo com a nossa qualidade e o nosso time de colunistas você não vai achar em outro lugar. O link para você fazer a sua assinatura é gazetadopovo.com.br/oferta. Uma assinatura custa muito pouco, só R$ 25,90 por mês. E para você experimentar agora, de olhos fechados, você só vai pagar R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. Precisamos do seu apoio agora para fazer mais. Quem conhece a história da Gazeta do Povo sabe que não falta coragem para enfrentar a turma do cancelamento e da censura. Só precisamos de mais gente para tornar a nossa voz cada vez mais forte.